melhor filmar que eu sou rápido, hein? Não, eu quero fazer uma cronofotografia. Crono o quê? Cronofotografia. É a avó do cinema de animação. Eu fotografo seus movimentos e depois eu monto uma sequência de imagens. Tipo um desenho animado? Isso. Vai lá, continua. Tá. Acho que eu já vi essa tal de cronofotografia em algum lugar. É, eles queriam inventar um jeito de fotografar o tempo. É, crono. Crono quer dizer tempo, é verdade. É, eles fotografavam as sequências e depois passavam em aparelhos que uniam as imagens. E aí dava essa impressão de tempo, olha. Incrível, já pensou que a fotografia, ela prende uma fração de segundo numa imagem só? A imagem em movimento no cinema, na animação, na cronofotografia, ela tenta guardar o próprio tempo que passa. Não é incrível? É, muita gente já tentou, mas o tempo gosta de correr. Ah, é? Olha aí. Olha o tempo correndo. O artista plástico Marcel Duchamp pinta a tela nu descendo a escada, em 1912. Seu interesse pelas novas experiências do cinema e da cronofotografia inspiram esta obra. A cronofotografia utiliza sequências de posições estáticas para simular movimento, como no quadro de Duchamp. As cores sóbrias em tom de madeira afastam a figura que desce a escada do nu tradicional naturalista, destacando as 20 posições estáticas e sucessivas contidas no ato da descida. Um dos quadros mais conhecidos do artista hoje foi recusado em 1912, no Salão dos Independentes de Paris, e causou forte polêmica na sua apresentação em Nova York no ano seguinte. A Espetáculo é um centro de ensino e cultura ligado à área do espetáculo, da imagem e da tecnologia. Situada no Cais do Porto, oferece oficinas gratuitas de qualidade profissional a estudantes da rede pública das diversas comunidades do Rio de Janeiro. Toda a vida enriquece a você produzir uma imagem. Então, a música que você gosta te sensibiliza para você pensar em algo, pensar numa letra, pensar num texto, o livro que você lê, as viagens que você faz, as amizades dentro de um sentimento que alguém te fale sobre amor, sobre raiva, sobre tristeza. A partir daí você cria possibilidade de pensar numa foto. Vai lá, faz. Aqui a gente vê filme, estimula esse pensamento, estimula o debate, cada um vem com um posicionamento pessoal, cada um vem com uma ideia de vida para desenvolver um trabalho artístico. Eu acho que a diferença entre a fotografia normal e a arte, assim, mostrada na foto, tudo é o sentimento que você demonstra e o valor que você quer passar daquilo. Tudo é uma coisa pensada, você não tira só a foto, clica e pronto. Você quer mostrar uma emoção, o valor que você está passando por trás daquela foto. As fotos normais, você faz como registro normal para fotografar uma situação com a sua família, com os amigos, e não exige muito de que você faça Você pense muito no enquadramento, que você pense em qual tipo de luz usar, pensar em iluminar, ganhar algumas coisas com a configuração. E eu acho que passa a se tornar artística no ponto que você pensa em tudo isso, na iluminação, que você pensa o que está atrapalhando, o que você pode tirar, o que você pode ajudar. Eu acho que a fotografia é uma forma de você demonstrar a sua ideia, o seu pensamento, a sua forma de ver. Mesmo que você escreva uma poesia,
só que você retrata com imagens. Eu acho que aquilo deixa a sua opinião ali e você pode mudar também o pensamento das pessoas através de uma foto. Então, aqui a gente conhece bastante sobre a história da arte, conhece pessoas que foram importantes até chegar tudo até aqui. A gente tem inspirações de pessoas que já faziam trabalho antes, como Andy Warhol. A gente aprendeu algumas coisas sobre ele, conheceu ele e outras pessoas também que foram influentes na época. Eu acho que a inspiração vem um pouco de lá. Mais vous n'êtes pas les voyants classiques, vous êtes des aveugles, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aveuglé. On nous propose des images à travers la télé, tout ça, des images toutes faites. Et on ne sait plus voir ça, on ne voit plus rien, parce qu'on n'a plus ce regard intérieur, on n'a plus la distance. C'est-à-dire, on vit dans une espèce d'aveuglement généralisé. Par exemple, moi, j'ai ici une petite télé et je la regarde sans la voir. Mais il y a tant de clichés que je n'ai pas besoin de voir physiquement pour comprendre ce qu'il montre. Parfois, je vérifie par téléphone, je téléphone à quelqu'un, n'est-ce pas? Il me dit, oui, oui, tu as raison, c'est justement ça ce qui se passe. E olha só, ainda existem esses fotógrafos. Lambi-lambi, pois é, né? Ah, muito pouco. Essa daí deve ser uns últimos aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que o lambi-lambi é patrimônio cultural e material da cidade. Sabia? Agora, para só pra imaginar. Quanta história ele deve ter guardado dentro dessa câmera, hein? Um segundo preso numa imagem. Pois é. Muito maneiro, né? Oi, seu Jorge, tudo bom? Oi, seu Jorge, bom dia. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar, era um hábito fotografar nas praças? Era. Em que época que se praticava esse hábito de fotografar nas praças? Eu comecei a trabalhar nas praças desde 22 anos de idade, até a data de me aposentar. E esses 22 anos de idade era que ano, mais ou menos, assim, pra ter ideia? Foi de 50, 56, 57, por aí, eu já trabalhava nisso. E com que objetivo eram feitas essas fotos? O objetivo dessas fotos, muitas fotos, era para documentos, para transporte, para carteira profissional, ficha de trabalho, e muitas outras postais era para mandar para a família, por lembrança, deixar por lembrança, e essas coisas assim. Qual era a técnica que você usava para fotografar? Usava o papel direto, para fazer a chapa com o papel e revelava no papel. Depois passamos a trabalhar com chapa de vidro. Já era outro processo. Esse processo demorava mais ou menos, em média, quanto tempo? Isso era poucos minutos. Em 20 minutos a gente já fazia meia dúzia de retrato postal. 3x4 fazia em 15 minutos, fazia meia dúzia de retrato. Pra época era rápido, Era né? muito rápido. Rapidinho, rápido, era um revelador forte, bem preparado mesmo. Rapidinho estava pronto. O que aconteceu com os lambi-lambis? Onde eles foram parar? O que houve que não tem mais nas praças? É a coisa que foi acabando, chegou as máquinas digitais e o lambi-lambi acabou. Avanço tecnológico mesmo que fez a máquina se tornar obsoleta. E muitos se aposentaram também. E muitos se aposentaram também. E mesmo que ainda não tem, mesmo que quisesse trabalhar, não tem o serviço de preto e branco, o lambi-lambi. Não tem mais espaço. Por causa das digitais, máquinas digitais. Muito bom saber dessa história, seu Parabéns, Jorge. seu Muito Jorge. Obrigado. Parabéns, obrigado mesmo. Em fins de 1951, Jorge de Lima entrega a Murilo Mendes os originais de Invenção.
Jorge me entregou há 6 meses os originais de um volumoso livro de poesia. O grande texto, duplamente grande, deixou-me surpreso. Desesperava-me de não poder agarrar o monstro com as armas da intuição, da sensibilidade crítica, da lucidez e da estreita afinidade que me liga ao companheiro de selva escura. A fotomontagem aparenta-se à pintura, à fotografia e ao balé. Seus elementos de organização são pobres e simples. Figuras recortadas de velhas revistas, gravuras imprestáveis, uma tesoura e goma arábica. O hábito de recortar gravuras, desarticular elementos e depois dar-lhes unidade poderá contribuir poderosamente para desenvolver a sensibilidade plástica de todos, a começar pelas crianças. A fotomontagem é absolutamente inspirante. Há uma combinação do imprevisto com a lógica, e a fotografia tem ajudado o homem a alargar sua experiência da visão. Esta é a época visual. A luz elétrica obscureceu parcialmente o mundo, deixando muitos objetos e seres na penumbra. A fotomontagem, de novo, os ilumina. Fui precipitado quando quis fundir as coisas numa só. Fundado em 1965, o Museu da Imagem e do Som preserva a identidade e a cultura brasileiras, através das expressões artísticas de imagem e de som. Centro pioneiro de documentação audiovisual, o museu é ponto de encontro de artistas e pesquisadores. Nossa, são muito legais as fotos, né? É muito doido pensar que o Rio já foi assim, olha só a Lapa. De que forma que o Augusto Malta começou a documentar a reforma do Rio? Em 1903, ele foi contratado pela Prefeitura do Distrito Federal, na época, né, para registrar toda a reforma de Pereira Passos, que era o prefeito da cidade na época, que tinha a intenção de reformular toda o urbano do Rio de Janeiro. E então, Augusto Malta foi contratado para esse trabalho. Ele documentava não só as transformações urbanísticas, como também o cotidiano da cidade, carnaval, casamento, toda a parte social e oficial da cidade. E as fotos feitas pelo Malta, elas são consideradas só como fotos de documentação? Na verdade, ele começa a sua carreira como documentalista. Ele foi contratado para documentar a evolução da cidade. Mas claro que com o andar da carruagem, com o tempo, eles passam a ser fotos consideradas históricas, porque elas dão ao pesquisador, ao historiador, um plus, né? Porque a documentação específica, porque ele, se você reparar, olha, ele não só assina, como ele põe data, ele põe referência do local. Então, ele é um pouco mais do que só documental, entendeu? Qual a relação do fotógrafo com a memória da cidade do Rio de Janeiro? Toda. Se ele era um fotógrafo oficial, ele mostra as modificações. Por exemplo, Pereira Passos foi conhecido como o prefeito que botou abaixo o centro da cidade. Ele demoliu, por exemplo, o Morro do Castelo, com a intenção de ventilar mais a cidade, etc. e tal. Então, toda essa evolução, a importância dele está exatamente nisso. Ele é o fotógrafo que registrou toda a evolução urbanística da cidade do Rio de Janeiro, toda a evolução social da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem outros fotógrafos, por exemplo, o Guilherme Santos, ele era também um fotógrafo documentalista, só que ele não tinha uma obrigação oficial, então ele tem uma coisa mais lúdica, um pouco mais solta, mais suave. Ele fotografava eventos como carnaval e tudo mais, mas muita paisagem. Se você reparar, o Malta ele é um fotógrafo urbano, ele
se prende à parte urbanística e social. Então, ele fotografava casamentos, ele fotografava... Nós temos uma foto de casamento, né? Exatamente. Não era se era um casamento de alguém oficial importante, era o casamento. Casamento, interessa de quem Então, fosse. você hoje sabe como é que se comportava, como é que se vestia, através da foto do Malta. Aqui no Museu da Imagem e do Som tem uma coleção de filmes do Jurandir Noronha. Conta um pouco pra gente quem foi ele. O Jurandir, ele além de cineasta, ele era também um pesquisador, um curioso. Então, ele investigou imagens e descobriu vários documentos que poderiam estar perdidos, como imagens e movimento de Lampião, Santos Dumont. Se não fosse essa curiosidade, essa pesquisa do Jurandir, essas imagens provavelmente estariam perdidas. Em 1896, 7 meses depois da exibição pioneira dos filmes dos Irmãos Lumière em Paris, realiza-se no Rio a primeira sessão de cinema no Brasil. O físico alemão Wilhelm Röntgen divulga a primeira radiografia humana, retratando a mão de sua esposa usando uma aliança. É inaugurado em Manaus o luxuoso Teatro Amazonas, financiado pelos fazendeiros da borracha. 1908. São realizados no Brasil os primeiros filmes de ficção baseados em trechos de óperas, com os intérpretes cantando atrás da tela durante a sessão. 781 imigrantes japoneses desembarcaram no Porto de Santos para trabalhar no interior do país. Após grandes obras de urbanização e saneamento, o Rio de Janeiro inaugura a Exposição Nacional, em homenagem ao centenário de abertura dos portos no Brasil, e ganha o título de Cidade Maravilhosa, dado pelo jornalista e escritor Coelho Neto. 1913, os irmãos Botelho realizam O Crime de Paula Matos. Um filme longo para a época, com duração de 72 minutos. A Armory Show, exposição internacional de arte moderna, surpreende o público de Nova York, com obras de Picasso, Matisse e Duchamp. O presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, casa-se com a caricaturista Nair de Tefé em discreta cerimônia em Petrópolis. 1930. Getúlio Vargas assume o governo provisório, encerrando o período da Primeira República. É descoberto o Plutão, o 9º planeta do Sistema Solar, atualmente reclassificado pelos astrônomos como planeta anão. O jornalista Ademar Gonzaga funda no Rio a produtora Cinédia, dedicada à produção de dramas populares e comédias musicais. Câmera, papel, lápis, câmera digital, tudo isso são instrumentos e que não se deve nem considerar um mais importante do que o outro. Assim, todos esses instrumentos que mediam a sua relação com o mundo, no fundo, têm o mesmo valor. Antigamente eu fazia fotos com filme, aí agora é foto digital. Não abandonei o desenho no papel, sem valorizar nenhum nem outro, porque, na verdade, eles são apenas instrumentos, mediações, suportes que vão dar forma, vão dar corpo, vão dar matéria a uma relação intuitiva, subjetiva, psicológica, arquetípica, inconsciente, imediata com as coisas, que, em grande parte, transcende e ultrapassa explicações. Num primeiro momento, eu procuro esquecer todas as linguagens que eu sabia para poder deixar a espontaneidade da minha experiência tomar conta de mim e a partir dela, eu começar a desenvolver
um caminho que aí é um caminho próprio. Esse caminho não vem de um desejo de ser original, mas de simplesmente de me colocar livremente diante de uma coisa. É um rosto, é uma pessoa, é algo que eu gosto, é uma festa, é uma paisagem, é o mar. Em todas essas circunstâncias, eu acho que é preciso colocar entre parênteses tudo que você sabia e deixar aquilo tomar conta de você. Esqueça a ideia de fazer uma obra, de produzir uma foto. Deixa aquilo, né? O espanto. Seja como uma tela em branco que está sendo impressionada pela presença das coisas à sua volta. Então, eu procuro dar, com o meu trabalho, uma contribuição, um passo além, um passo à frente, dentro desse processo contínuo de investigação visual do mundo, que tem como objetivo último produzir nas pessoas que olham e que veem experiências novas, das quais elas são capazes, mas que muitas vezes elas elas não chegariam caso não houvesse esse uso da arte como um disparador.